Amigos, sejam bem-vindos. Segunda-feira, espero que já tenham recuperado da noitada, né? Ver a seleção nacional, aquele brilhante 0-0 que os Simpsons não sei se vocês sabem, eu vou-vos contar. Eu gosto muito dos Simpsons. E o Portugal-México dos Simpsons, portanto, uma das primeiras temporadas, resultou em riot. Os adeptos de Springfield invadiram o campo, destruíram a cidade. Não aconteceu o mesmo. Mas poderia ter acontecido. Houve quem ficasse até às 4 ou 5 da manhã a ver o jogo e depois terminou num belo 0-0, onde o melhor momento foi o corte do Samu Costa em fora de jogo. Em fora de jogo. Portanto, seria um momento que não iria valer. Esta voz é do Diogo. Olá, obrigado. Tudo bem? Já não estava aqui há umas semaninhas. Alertando que não trouxeste comida desta vez. Não trouxe lagartinhas hoje. Não sei se... Atitudes. Não sei se vou ser bem ficam. recebido durante o programa, mas pronto. Tu és sempre bem Na recebido. próxima eu compenso. É? Sim, está prometido. Está prometido. Cheira-me a almoço. Cheira-me a almoço. A gente até te deixa ganhar o ataque o desenterrado. Outra vez. Bem, meus senhores, episódio de pausa de seleções é sempre um desafio. Achámos que era interessante olhar para o 11 da Liga, fazer aqui cada um de nós o nosso 11, tentar aqui chegar a algumas considerações. Eu tentei fazer tentei e consegui com sucesso. O 11 sem jogadores dos 4 primeiros classificados, portanto vamos poder ter aqui alguma diversidade, mas antes de irmos a isso, vamos olhar também contratações, jogadores de revelação, jogadores de desilusão. Eu tinha posto jogadores desapontantes, mas por alguma razão o meu corretor ortográfico estava-me a dar erro e eu assim, então meti jogadores que mais desapontaram. Ok. Que era para não correr o risco. Mas temos que começar por aqui, não é? Por um assunto um bocadinho mais sério, que é... está-se a criar aqui uma guerra dentro, fora, pavilhões, balneários, Sporting Porto, comunicados. Eu acho que não sei se já batemos o recorde de comunicados este ano, mas se não estamos perto. Depois de vez em quando o Benfica também mete lá o dedo também. Está-se a criar aqui uma situação, Luís, que para nós é interessante, tem sempre coisas para noticiar, mas caminhamos aqui para uma rua perigosa, não é? Uma rua de um dia isto pode escalar e toda a gente tem culpa. Sim, eu prefiro ter coisas para noticiar de outra maneira. Preferia ter um Rui Costa a dizer efetivamente... Rui Costa que faz anos hoje. Ou ontem. Foi ontem? Foi ontem, acho Foi que ontem. foi muito... Os comentários são priceless. Os comentários na página do Benfica são mesmo engraçados. Mas preferia ter um Rui Costa a dizer efetivamente foi uma época em que fizemos muitas coisas mal, isto, aquilo, aquele outro. Preferia ter um Varandas a reconhecer que o Porto está a ser praticamente inatingível. Preferia ouvir André Vilas Boas dizer Gabar-se? Literalmente gabar-se? Ou dizer que o campeonato ainda não está arrumado por mérito também dos adversários. Mas não, ou seja, essas notícias também podiam ser possíveis e acho que tornavam um ambiente muito mais saudável. Acho que já não há, nunca houve, não é, na verdade, mas não há de todo inocentes e isto, o problema é só perceber quando é que isto vai acabar e como é que isto vai acabar, se é que vai acabar. E num ano em que tanto prevíamos, até tendo em conta a questão da centralização, da especificidade, o momento crítico, delicado do futebol português, o futebol português consegue em campo mostrar muita qualidade, consegue em campo de uma forma até bastante atempada chegar ao 6º lugar do ranking da UEFA, consegue estar a fazer boas prestações, 3 equipas nos quartos de final das competições europeias. Internamente consegue estar num dos momentos mais enlameados que eu me lembro, sem qualquer tipo de necessidade, e enfim, eu não me consigo atravessar com nada. Tenho várias convicções em relação aos vários assuntos que vão acontecendo. A convicção maior que eu tenho é que ninguém sai ileso e que o futebol português sai a perder. Sim, este fim de semana tivemos mais aliás, tivemos mais algumas trocas, não é? Obviamente tem o pico na situação do balneário, que estávamos aqui a debater em off, que não conseguimos sequer equacionar que possa ter sido de propósito, mas que podemos assumir que pode ter havido ali uma utilização de uma lexívia, fechou-se a porta e criou-se ali o amoníaco, que o Sporting até pode ter também criado aqui algum alarido, mas não fará grande sentido porque depois um treinador e um jogador não vão ao jogo, mas não conseguimos aqui, acho que estamos todos de acordo, acho que terá que ser uma visão um bocadinho mais ferranha da coisa, que tenha sido feito de propósito para intoxicar jogadores.
Acho que nisso vamos partir do princípio que não terá havido. Mas que teve esse episódio. Há também um editorial de André Vilas Boas na revista Dragões, que também dispara ali uma série de cartuchos. Estávamos até a falar que até o castigo do Luís Soares, que o Porto participa, mas agora está contra o jogo em que o Soares vai cumprir o castigo. Sim. Não sei até que ponto é que sai beneficiado o André Vilas Boas de um ano que estávamos a falar aqui, que está a ser quase perfeito. Podem conquistar 3 títulos, o campeonato está mais ou menos alinhavado, Taça Portugal, pronto, vai ter que discutir com o Sporting, Liga Europa tem boas possibilidades. Não sei o que é que ganha com isto. Eu acho que num ano recheado de coisas boas para o Porto, um ano de claras melhorias em diversos sentidos no clube, transversal a muitas modalidades, eu acho que era escusado estar tão afincadamente a tocar nesse tipo de assuntos. Faz-me lembrar um bocadinho os tempos do início do Bruno Carvalho com o Pinto da Costa. Não sei se lembra, o Bruno Carvalho também teve um início de mandato, um início de presidência do Sporting muito atiçado, com uns ânimos muito quentes com o Pinto da Costa. Mas aí compreendemos que era um Sporting em crise, ou a tentar era um sair de uma Sporting que crise. precisava de ter esse tipo de atenção, eu acho, para camuflar um pouco os problemas que tinha estruturais e de resultados. Mas de facto é pena, e não é só um problema do futebol, como vimos este fim de semana no handball, não é só um problema do futebol. A mim custa muito a crer que haja algum tipo de intenção em intoxicar os jogadores. Custa-me também acreditar que haja algum tipo de teatralização por parte do Ricardo Costa e do jogador do Sporting. Portanto, eu não acredito que houve maldade de um lado, não acredito que houve um exagerar das condições do balneário. Do outro lado, acho que foi uma triste coincidência que vem calhar numa altura em que os ânimos estão muito acesos por causa de tudo que se passa entre os dois clubes. Em breve vamos ter novo duelo muito importante que vai carimbar a passagem ao Jamor entre os dois clubes. Portanto, eu acho que o Sporting já vai chegar ao Dragão a pensar, ok, o que é que vai acontecer agora? O que é que podemos, se calhar, e aproveitar? Não é? Portanto, eu acho que semanas complicadas que se adivinham por aí. Portanto, acho que o futebol português, foi como o Luís disse, o futebol português tem tantas coisas boas que pode noticiar e que pode publicitar. O Porto está tão bem em diversos sentidos, o Sporting está bem em diversos sentidos, portanto acho que a comunicação dos clubes, os presidentes, acho que deviam ter mais cuidado no que deitam cá para fora, porque depois os adeptos acabam por viver muito estas rivalidades, não só nas redes sociais, mas depois também nos confrontos na rua, acabam por absorver tudo isto que se passa, vão inchando, inflamando e depois acabam por se vingar quando se encontram. É sempre assim. Este fim de semana, no sábado, sábado ou sexta, fui ao Mar Shopping, Matosinhos, tem a loja do Benfica e tem uma loja do Porto, e eu estava a passar ao pé da loja do Benfica e estavam umas senhoras a perguntar às pessoas, desculpa, é adepto do Benfica? Deve ser, sei lá, uma campanha que eles estão a fazer, não sei. E a certa altura eu estava a passar e estava um senhor com a filha pela mão e a mulher, e a senhora com delicadeza, olha, são de um adepto do Benfica, e ele vira-se para a filha e diz, não falo com esta gente que isto não é gente bem. E eu pensei, eu até comentei, a minha namorada, mas disse isso a sério ou numa de brincadeira? Diz uma criança de, claro, sei lá, 3 anos. Sim, e é o que a criança depois vai absorver. Diz isso a uma senhora que está a perguntar se é alguma campanha, claro, não sei. A fazer o seu trabalho. Vais ao Mar Shopping, passas na loja do Benfica e dizes isto. Pronto, é complicado. Mas são os exemplos que também vêm de cima, neste caso das direções, e que servem para inflamar os ambientes entre os adeptos, que normalmente já são quentes por si só, mas que tudo isto funciona ao contrário. E sabes que a grande diferença é que eu acho que há uns anos nós víamos os departamentos de comunicação a irem para a lama para fazerem, entre aspas, esse trabalho sujo. E atualmente o que vemos, eu não vejo tanto isso, portanto vejo departamentos de comunicação mais equilibrados e mais preocupados também no produto, mas vejo os presidentes a terem muito mais esse trabalho sujo de uma forma, acredito eu, gratuita, porque nenhum assessor vai dizer a Frederico Varandas ou vai dizer a André Vilas Boas, olha, vai lá e espicaça sim. Não é? Portanto, os presidentes são entidades máximas, portanto partirá deles, e isso é que me preocupa mais. Acho que este lado que eu acho que tem muito de populismo, muito de aceitação, são presidentes que constantemente ainda estão à espera de, ou ainda estão a tentar gerir a aceitação dos adeptos, acho que caem demasiado nesta esparrela de
de lama, de sujidade, que uma vez ou outra eu acho que é importante, mas parece-me que estão a fazer disto um hábito demasiado contínuo para o mínimo aceitável. O Cunha, há uns meses, disse qualquer coisa como o futebol português sobreviveu a uma era onde havia Pinto da Costa, Bruno de Carvalho e Luís Filipe Vieira. E achávamos que tínhamos passado ali quase o cabo das tormentas. E de repente vemos que esta nova geração é um bocadinho semelhante, não é? E tu disseste bem, por vezes é importante vir dar aquele murro na mesa, nem que seja para galvanizar um bocadinho os adeptos. Eu acho que no caso de André Vilas-Boas, isto é todas as semanas, há sempre qualquer coisa. Por exemplo, o ano passado, Frederico Varandas parece-me que teve uma postura muito mais contida, não deixou de vir dar um morro na mesa numa altura cirúrgica, que até depois o Benfica associa a uma mudança nessa altura. Portanto, quando andavam os dois a lutar pelo título, e o Sporting acabou por ser feliz nos dois troféus internos, mas acho que Frederico Varandas este ano sinto-o muito mais bélico, não sei se por... Sinto-o mais bélico e ao mesmo tempo... Atrás, não é? Está atrás, é verdade, e também, ao mesmo tempo, também a dar gasolina aos seus adversários, não é? Quando tem aquela declaração do Tri, aquela... Sim, o Frederico Varandas que até que estava... é gasolina para o Sporting, dizia e que ele. até estava a ser o mais... sóbrio, mas depois teve aquela tirada do... Quando ele está a sair, o que é que ele diz, Renato? Covarde, exatamente, depois tem a inversa. Aliás, ele é suspenso 20 dias... precisamente por essa. E agora André Vilas-Boas também foi suspenso, não é? Por causa da história de que o Sporting... Será que a popularidade dos presidentes aumenta junto? Não depende, porque este tipo de comunicação se calhar vai agradar a uma percentagem dos seus próprios adeptos. Será que eles têm necessidade? Agrada aos adeptos mais vocais. Sim. Os adeptos... Também é uma percentagem de votos. Lá está, eu acho que é muito nesse sentido. Eu acho que quase que parece que o futebol português, ou que a popularidade dos presidentes, precisa ter este lado mais bélico, não sei, mesmo que vá contra a natureza deles. Precisa porque tu tens uma realidade em que os clubes são dos sócios e por isso tu tens que agradar aos sócios. Não é? Mesmo aqueles que não agradavas inicialmente, e falando se calhar no lado do André Vilas-Boas, se calhar ele vê-se quase não obrigado, mas quase a ter esta postura de vez em quando para... Eu não entendo, no caso de André Vilas-Boas está a ter um enorme sucesso. Não ganhou nada, é verdade, mas está a ter um enorme sucesso nesta segunda época. E nota-se claramente, teve sucesso na escolha do treinador, teve muito sucesso na forma como atuou no mercado. Portanto, o lado financeiro ganhou o lado financeiro. O turnaround do Porto é mais impressionante até que o do Sporting quando o Varandas, porque demora ali um tempo, mais, não é? Sim, demora ali, também obviamente estava numa situação mais difícil por causa da invasão à academia. Mas o turnaround de André Vilas-Boas é de um mês para o outro, não é? Em agosto era a pior equipa do mundo, ou em julho era a pior equipa do mundo, em agosto era líder do campeonato a ganhar em Alvalade. É isso. Fica Eu acho que o futebol português infelizmente necessita destas vertentes mais agressivas. Olha, falando de coisas boas, falando de 11, falando de melhores jogadores, vamos começar por aqui. Quem está a ser para vocês o melhor, ou não melhor não, o jogador mais importante no campeonato? Até podemos, Renato, que se calhar começamos pelas redes, eu fui lá espreitar antes de entrarmos, há duas vertentes, não é? Luís Soares e Froholt. Vítor Froholt. Há aqui quem mencione Bednarek e fora dos três grandes falam do Zalazar, mas não foge muito de Soares e Froholt. Toda a gente diz estes dois. E é um bocadinho por aí, não é? O meu é um desses. Agora aqui há a dúvida, não é? O mais importante para o campeonato ou o mais importante para a sua equipa dentro do campeonato? Pois, é isso é verdade. Mas é muito complicado, mas eu diria que o jogador mais importante em 2025, 2026 no futebol português é Diogo Costa. Só que, claro, não é uma contratação, já nos habituámos a ver, mas eu, agora, por exemplo, na retina tenho a eliminatória contra o Stuttgart, e aí não é o campeonato. Portanto, às vezes é difícil distinguir isto, mas mesmo com muito mérito de Froholt, muito mérito de Kivior, que já falámos aqui, o Luís Soares, mesmo Pavlidis na primeira metade da temporada faz uma grande primeira metade, mas Soares enche o campo, consegue fazer esquecer muito bem o Gyökeres, o Trincão volta a fazer uma grande época, mas eu acho que Diogo Costa é o jogador mais decisivo, mais importante. Posso dar-te um dado que Diogo Costa... O Porto é a equipa que menos expected goals contra tem, não é? Sim. Normal,
grande defesa, mas o Diogo Costa é o guarda-redes com a maior percentagem de remates defendidos. Ou seja, remates que vão à baliza, o Diogo Costa, de todos os jogadores da Liga, todos os guarda-redes neste caso, Sim. é o guarda-redes com mais. Está quase empatado com um jogador que eu depois vou falar mais à frente, mas é o Diogo Costa. Ou seja, mesmo o Porto já permite poucas, 0.7 ou 0.6, já não tenho aqui de cabeça, mesmo assim, depois ainda tens de passar o muro Exatamente. que defende 80% das bolas. E claro que há muitas melhorias, e depois também numa 11 isso vai se refletir, mas há muitas melhorias defensivas do Porto, que é incomparável ao registro que tivemos o ano passado. Basta ver que no ano passado estávamos a falar de Diogo Costa como tendo uma época negativa. Claro. Sim, Porquê? Porque a defesa foi era tão real, permeável que... foi vítima também desprotegido. disso, não é? Mas eu acho que depois é preciso também teres um grande Diogo Costa e acho que é o jogador. Agora, percebo, não é tão vistoso se calhar como Fold, que por mais que tenha custado 20 milhões, mas ninguém acharia que o Fold ia ter este impacto, é sem qualquer dúvida a revelação de 25-26, mas eu acho que Diogo Costa é o jogador mais importante, mais nuclear no futebol português esta época. Eu acho que nesse aspecto de mais nuclear para a sua equipa, acho que o Ricardo Horta também tem aqui uma... O Braga não está a fazer uma época, se calhar se o Braga estivesse na luta ali para o terceiro, se calhar estávamos a falar diferente, mas olhar para o que é o Braga com e sem Ricardo Horta, e Zalazar igual, mas Ricardo Horta também acho que não é o melhor jogador do campeonato, mas na importância para a sua equipa é muito grande. Paulo Vítor, também eu vi alguém que referenciou o Paulo Vítor, obviamente não concordo que seja o melhor jogador, mas ver os números do Salazar e do Ricardo Horta tem tudo a ver com o Paulo 20 golos cada um, e tem muito a ver com o Paulo Vítor. Mas pronto, fica esta nota. Então vamos... eu fiz um 11 sem contar com jogadores dos 4 primeiros. Como é que queres fazer isto? Como é que vocês querem fazer? Vamos posição a posição? Querem ir 11 e... Não, se calhar melhor jogador, posição por posição. Se calhar podemos fazer então o nosso 11 aqui, ping-pong, a ver quem é que tem quem. E eu depois contraponho. E depois o teu, e depois o teu o 11 Okay. no final, Okay. e nós Tem também. outras Então vamos lá. Guarda-redes. As guarda-redes, já sei quem é o teu. Acho que guarda-redes não há qualquer Rui dúvida. Silva, não. Não. Está a pensar no outro podcast que eu tenho. É assim, se a Liga dos Campeões contasse, Trubin tem mais golos do que os outros, verdade, por isso. Vocês viram aquele guarda-redes, ajuda-me Renato, aquele guarda-redes dos Estados Unidos, México, já não sei onde é. Acho que foi nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Que sobe, quis fazer um turbine, não dá contra-ataque, ele vai à baliza adversária pegar na bola que está e atira a bola, vai a correr, não viste isso? Não Portanto, vi o isso. guarda-redes sobe. Sim. À área para tentar marcar, não dá contra-ataque. O que é que o guarda-redes que está na área adversária se lembra? Vou pegar nesta bola e vou chutá-la em direção onde eles vão jogar, para tentar parar o campo. Foi buscar uma bola fora de campo. Sim, né? E não deu, e depois há um jogador que corta a bola em cima da linha. Sim. Genial. Uau. Não deu. Portanto, mais valor para a turbina ainda, não é? Mas, exato. Marcar o gol. Mas não, acho que mesmo assim não há ninguém que chegue aos Diogo calcanhares de Costa, Diogo né? Costa. Muito Diogo bem, Costa, sem dúvida. estamos de acordo. Defesa e direitos. Agora começa. Agora começa. Vamos lá. Esta para mim é muito complicada. Para mim mesmo também. muito complicada. Portanto, Também. Foi a posição onde eu tive mais dúvidas no meu Até no porque, meu 11. por exemplo, no Futebol Clube do Porto, quem é que é o defesa de direito, não é? Alberto, Pois. Martim. E tiveram lesões, o Alberto teve um decréscimo de forma gigante, ele começou muito bem a época, bem fisicamente, o Alberto tem que aquela estar lesão bem muscular. fisicamente. Mas é um exatamente. mês. É um mês do Alberto. Sim, mas Porque ele em setembro lesiona. pois foi. Foi Sim, na sim. paragem É de isso, seleções. é isso. E eu acho que ele nunca mais foi o mesmo. Não voltou. Acho que Fresneda, enfim, a regularidade de Fresneda é muito mediana. Não justifica coloco. estar. Não... Acho que Deditos também tem um grande começo da época, depois quebra e agora anda aqui meio aos solavancos. E neste sistema de Braga, Vítor Gomes também tem uma regularidade, enfim, algo, até porque é um jogador naquela rotatividade, também jogou várias vezes na Liga Europa e a Central. Por isso, para mim é muito complicado. Se fosse o último mês, para mim não havia dúvidas de Martim Fernandes, mas mesmo no último mês, o Martim Fernandes, um dos bons jogos que faz é na esquerda, na luz. Portanto, não consigo meter ainda o Martim Fernandes aqui. Por isso, a minha escolha vai para Deditos, apesar de tudo. Ok. A minha escolha vai para Larrazabal, do Casa Pia. É uma escolha muito pessoal. Eu estava indeciso entre o Travassos, o Diogo engraçado Travassos. essa escolha. Sim, mas Porque o Travassos não podes pôr. O Travassos está a jogar extremo. Exatamente. Portanto, como é o Dinis Pinto que tem jogado mais, o Travassos agora, por causa da lesão do colega que tem recuado um bocadinho, até fez um bom jogo no Dragão no outro dia, mas coloquei o Larrazabal porque eu acho que é um jogador sobrevalorizado. Ele é muito bom fisicamente. Sobre ou sub? Subvalorizado, sim. Obrigado, Luís. Foi estranho ele ter Subvalorizado ficado. porque está no Casa Pia.
Também há um outro lateral direito que eu gosto Na linhagem muito. do Lel, não é? O Lel também era Sim, gosto muito Começaram os dois. do Ricard, do Estoril, outro espanhol, mas coloquei o Larrazabal porque já gosto dele há mais tempo e foi uma escolha muito pessoal porque exatamente pelos motivos que o Luís disse. Mas o Casa Pia tem uma coisa interessante, que fez exatamente isso com o Lelo, ou seja, o Casa Pia não... Obviamente, até seria uma entrevista interessante, mas o Casa Pia não se importa de deixar o jogador, ou seja, não se importa de fazer aquela coisa que os clubes normalmente em Portugal fazem. Exatamente. Pá, temos que capitalizar aqui, porque senão já não vamos conseguir vender e vamos vendê-lo aqui por meio de trocados. Exato. Eles fizeram com o Lelo, preferiram que o Lelo ficasse Mais um. mais saísse a até ao custo final da zero. época e depois saísse a custo zero, ou seja, retirar o rendimento desportivo. Claro. É uma opção, para já está a funcionar. Larrazabal foi uma das por esses equações motivos, que eu tinha para Porque o 11. eu, se fizesse esta equipa em outubro, teria colocado o Dedic. Dedic. Como faço agora, acho que é justo colocar. E já que depois os 11, o Eu Luís ainda não tinha sei. metido o Alberto, se calhar. Eu acho que como os 11 vão ser muito focados nos grandes, eu achei que era engraçado ter aqui um cunho mais pessoal. Eu gosto do O Dedic, Larrazabal. eu acho que o Dedic no início impressionou mais. Foi Sim, sim, Eu lembro sim. quando ele chegou, foi assim Sim. um bocadinho. "Uou, aqui." Também no início era um Champions. Benfica de um marasmo gigante. Sim. Tudo o que fosse jogador claro, para a claro. frente ficava bem. Acho que ele quebra muito, além da questão das lesões, ele quebra quando passa a ter Luque Bacchio à sua frente. Quando deixa de ter Luque Bacchio à sua frente, volta a melhorar, volta a crescer um aparecer. bocadinho, mas ele nesta altura até, eu diria que ele está ali, tem variado com o Bá. Tem, porque ele sabe- teve castigado, ou seja, o Bá é titular um jogo e o Dedic é suplente e o Dedic depois é expulso mesmo sendo suplente. Portanto, cumpriu o exato, castigo. pois foi. Portanto, Pois foi. parece aqui um bocado a ideia que o Balho roubou o lugar. Até Sim. pode ser, atenção, mas vamos ver. Mas sim, mas é uma posição totalmente em aberto e que no final da época se calhar até posso ter outra Sim, opção. A nível de honestamente. regularidade, o único que é titular absoluto é o Fresneda, dos três sim, grandes, sim, digamos assim. Mas não é um jogador Mas que me não é um convence. Não. Sim. E eu até gosto do Fresneda, como muitas vezes falo 30 com o Igor. km que ele correu tanto nos dois jogos entre quarta-feira, Liga dos Campeões, e depois sábado ou domingo, campeonato, foi mais de 30 km. Tem que ir para a maratona então. Está pronto. 30 km. Muito bem. Olha, não, centrais. Quase aposto que os restantes 3 elementos da defesa são iguais entre mim e Luís, não sei. Não, Para mim, os dois centrais, não tenho qualquer dúvida, Exatamente. são os dois centrais do Porto, Futebol não é? do Porto. Não- Bednarek A e dupla Kivior. Kivnarek. Kivnarek, Como eu acho, chamo. acho que, e até juntando com Diogo Costa, acho que é aqui É um isso. triângulo perfeito para esta temporada. Os números estão à vista, a eficácia também. Complementam-se muito bem. Sim, muito porque é bem. isso, A liderança de Bednarek Jogo aéreo, Eh, depois o Kivior nas dobras. O jogo- passe, e o passe de Kivior. Kivnarek, é o jogo espetacular. aéreo. E lá está, e uma dupla, até se calhar individualmente pode haver outros valores, mas nunca saberíamos, isto é uma suposição nossa, nunca saberíamos como jogariam em dupla. Neste caso, nós sabemos que em dupla funciona muito bem e tem sido um dos segredos do, Curiosamente, do Bednarek Porto teve este ano. um pequeno deslize, não é? Pela seleção da Polónia, não é? Teve, é verdade. Mas pronto, Acontece. acontece. Não conta para ir para as nossas. Sim. Defesa esquerdo, Maxi. Maxi, Maxi. claro, também acho que Quais não há Quais seriam as qualquer outras dúvida. opções? Dal. Para mim o Maxi está muito longe das restantes Muito opções. distante, muito distante. Sim, sim. De- Eu, Sim. É um dos melhores jogadores do campeonato. eu olho para Dal e com uma atenção bem acima do que eu imaginava, mas Evoluiu. olho para Dal e vejo um nível, como estávamos a apontar, de Houve- Fresneda. É um jogador tem sido indiscutível, mas não é um jogador que me enche as medidas. Houve uma altura que Leonardo Lelo, pela primeira metade de temporada, acho que estava, mas entretanto ele perdeu a titularidade Sim. e o treinador parece que lhe perdeu a confiança, portanto está a jogar muito pouco. Mas houve ali uma fase onde ele até era o jogador com mais assistências da liga, Sim, sim, sim. mas entretanto. Eu acho que o Leonardo Lelo é um jogador que é um jogador que tem ótimo cruzamento, mas para um jogar como o do Braga, em que não há um ponta de lança declarado, ele perde um bocado em relação à concorrência por causa disso. Perde. No sistema de 3 centrais, eu acho que o Lelo é um jogador interessante, mas depois peca nessa questão de não ter um avançado para cruzar. É E isso. mesmo assim, o Lelo ainda conseguiu fazer muitas assistências Sim, na fase no início inicial. da época, sim. O mas Maxi tem entretanto, outro perdeu. fator muito a favor da nossa opção por ele, que tem golo também. Porque ele houve aquela altura que teve que jogar a extremo, não é? E Ou a marcou extremo. 3 ou 4 Não. jogos seguidos, numa altura que o Sporting Teve estava com Iso num jogo, poucas... se não estou em erro. Tem feito boas Ligas dos Campeões, com golos também, portanto acho que é um jogador... Portanto, defesa A4, não é? Não há sim, cá defesa A3. A4. Muito bem. Acho que Maxi é aquele jogador que, pá, digam os sportinguistas, obviamente, mas qualquer adepto, é aquele jogador que tu queres ter na tua equipa. Tu precisas de ter um Maxi Araújo, um jogador de É engraçado dentes porque cerrados, essa Sim, posição, sangue a ferver, essa é a mas posição, com muita qualidade. Claro. essa é a posição que é sempre assim no Sporting. Coentrão, a Cunha, era assim também. Sim, é verdade. E agora o Maxi. Mateus Reis também era um bocadinho assim. Um Maxi que chegou como quase um desconhecido, Sim, veio como quase uma extremo. segunda linha, assim, Sim, ninguém sim. conhecia muito bem. É verdade. Mas pronto,
Sim, boa... eu também sempre imaginei que ele vinha para extremo. Sim. Rapidamente se fixou como lateral e agora vamos ver o que é que o mercado até vai dizer, porque esta Liga dos Campeões certamente abriu os olhos. 4-3-3? Pois, essa é a Eu minha sim. questão. Tu estás em Tens 3 4-3-3? metros? sim. Tu tens Um pivô defensivo. e Eu dois. adapto Ok, a minha então vá. equipa. O Adapto pivô a minha defensivo equipa. então. Mas a minha equipa é muito Muito quê? maleável taticamente. Ok. Porque tem jogadores que na direita fecham o meio, tem o Maxi que vai ser quase um extremo. Portanto, os 3 que eu escolhi para o miolo, posso avançar com os 3. Podes. Os meus 3 foi o Rosário, como um pivô mais fixo. Pablo Rosário. Pablo Rosário. É lá. Por muitos fatores. Pelo que joga, pelo que faz jogar. Eu lembro uma altura, uma das melhores alturas do Porto este ano foi quando o Rosário começou a interagir bem com o Mora. O Rosário encontrava muito bem o Mora. Foi na altura que o Samu marcou durante 6 ou 7 jogos seguidos, porque o Rosário de facto deu um jogo ofensivo ao Porto que o Varela não dava. O Varela agora está em ótima forma. O Rosário tem outra vantagem, já foi defesa esquerdo, defesa direito, central e médio mais defensivo. Portanto, nesta minha equipa ideal, Ok. num ano que o Yulman parece-me mais Intermitente, sim. intermitente, mais arreliado. Boa, mais, a partir de fevereiro tem estado muito bem, mas realmente teve Eu ali preferi fase o mais... Rosário. Tive para não pôr nenhum médio de características tão defensivas, tive para pôr assim um duplo pivô, mas optei por pôr o Rosário. Rosário. Porque Não o estava à Rosário espera dessa, confesso. Também ia-me não. libertar o Maxi, ia-me libertar o Larrazabal, ia-me libertar os meus extremos para vir também um bocadinho mais para dentro. Isto é tudo. Pensou nisto. Isto é uma equipa funcional. Não, ele tinha que pensar nisto, porque eu acho que é a decisão mais polémica. Isto é uma equipa funcional. Esta Larrazabal equipa, se também. fosse para dentro do campo, ia ser campeã. Portanto, Olha, obrigado. Mas Às isso era vezes- apesar de Pablo, não era com Pablo. Quantos dos 10 jogos que o Rosário fez a titular no campeonato é que foram a trinco? Ou seja, tu estás a Sim, escolher um sim, jogador sim. para uma posição em que ele jogou lá 5, 6 vezes. sim, mas dá-me a total confiança. Ok, Total ok. confiança. Um Yulman normal estava Mas neste tu neste estás a lugar. escolher pela qualidade do jogador e Ou não pela performance do jogador. pela performance, é isso. Mas ele tem feito. Eu Porque acho se que- for pela qualidade, eu escolho o Yulman 100%. Pois, E mas eu vou este deixar o ano- Yulman de fora porque Claro. ele, pela sua qualidade, não me mostrou performance Tal e suficiente qual. para eu E ter. o Yulman vai para sempre ficar ligado neste campeonato com os 2 penaltis. Ou com o penalti. Penalti contra do Braga, contra o sim. Braga. E tem outros Os restantes dois tem. médios. Froholt era quase obrigatório estar aqui, Pronto, claro. apesar de ter tido uns mesitos menos bons. Está bem, mas... Sim, todos tiveram. Sim, não é? sim, ninguém, uns ninguém manteve aqui Olha o o Pablo nível. Rosário. E, e o jogador que com ele a música é outra, Orsnes, estaria em qualquer 11 meu. Ok. Parece um meio campo algo defensivo, eu percebo, mas com o que o Froholt e o Orsnes consegue jogar em linhas mais adiantadas à Consegue vontade, em e o todo Froholt lado. também aparece lá muito bem. Luís, Com o quantos restante destes é que da equipa ia tens um funcionar. destes? Tenho 2 destes, Orsnes e Froholt? Orsnes e Froholt, são os meus 2 do meio campo. Ok. Portanto, Era o que eu iria fazer. já aqui Portanto, falámos... 4-2-3-1, ele mais 4-1-2-3. Sim, Exatamente. sim. Ok. Já aqui falámos da questão qualitativa e acho que a Yulman é de facto um jogador que caberia sempre, mas acho que fez uma época, vou dizer, desapontante, ou está a fazer uma época desapontante. É verdade que agora está outra vez a voltar ao nível. Dá para perceber também porque é que foi e volta a ter, além de uma irregularidade no início da temporada, ele depois começa a acertar ali no outono, mas vem o mercado de janeiro e ele volta a quebrar muito e percebe-se, não é? E já há este compromisso supostamente noticiado de um acordo com o Frederico Varandas de poder sair por 40 milhões no verão, o que será uma grande perda para o Sporting. Acho que Yulman não apresentou o nível que eu esperava, apresentou um nível bem abaixo. Coloco Orsnes pela sua regularidade. É verdade, também é um jogador muito polivalente, mas que... Mas acho que a melhor versão dele estamos a ver lá agora 8. A melhor versão Benfica é com Orsnes no meio campo e Froholt acho que é um jogador completamente indiscutível também neste assunto. Depois tens que Trincão? Depois tenho Trincão e tenho Zalazar. Portanto, tenho aqui 2 jogadores que um pode jogar à direita, ou podem até os 2 jogar à direita, podem os 2 jogar à esquerda, mais Zalazar, o Trincão mais como 10, mas meto estas 2 opções. Foi muito difícil escolher entre Zalazar e Ricardo Horta. Acho que o arranque de Zalazar é melhor do que o do Ricardo Horta. Ricardo Horta começa lesionado. Pronto, sim, lesão. também é verdade. E agora são 2 jogadores que estão num nível muito interessante, mas acho que aqui um bocadinho contra o que eu disse em relação a Diogo Costa, mas acho que Zalazar nesta altura consegue ser mais empolgante para a forma de jogar do Braga. Se calhar Ricardo Horta é mais efetivo no último passe
e também na finalização, e por isso é que tem os números que tem, mas acho que o Zalazar é mais motor, e quando ele quer, o Braga cresce, quando ele não quer, o Braga diminui. Embora Ricardo Horta seja um líder em campo, está transformado num segundo avançado mais, não quero usar a palavra fixo, mas mais naquela zona. O Zalazar tem um pulmão muito mais, né? Permite-lhe estar em muito mais zonas, carrega a bola, coloca a bola, é um jogador diferenciado, que eu já o disse aqui várias vezes, acho que vai ser um grande negócio para o Braga e para quem o comprar. Mas coloco estes dois jogadores. Acho que Trincão tenho que o meter por mais uma época em que ele foi muitas vezes o foco de esperança do Sporting, sobretudo em períodos de menor fulgor, ele conseguiu resolver muitas vezes. É verdade que ele também, eu diria que é um Trincão que faz melhor Champions ainda do que campeonato, mas tem uma regularidade muito interessante no campeonato e é um jogador que é uma delícia continuar a ter Trincão no futebol não aumentou português. Cláusula, mas ainda bem. Percebemos o que é que está a acontecer também. Atrás, ou à volta dos meus dois avançados, mas aí se calhar passa Portanto, aqui tu a bola. tens 4-3-3, deduz tenhas dois extremos. Exatamente, mas os extremos que eu tenho são extremos, os dois a jogar um bocadinho por dentro, porque já que tenho o Maxi e o Larrazabal a dar a profundidade, e é o Tricão e o Zalazar. Ok. Não tenho, num ano ideal do Pote, o Pote estaria sempre na minha equipa. São E aí 2 eu anos. iria tirar um dos meus 3 médios para colocar o Pote O atrás Pote não do está Suárez. porquê? Está lesionado. Mas porque fez poucos jogos? Como o Pablo Rosário, ele está Instabilidade é armadilha. física. É Ok, armadilha. era só, estou só a Não, tentar não. descobrir. Instabilidade física. Eu se fosse não é... Confiamos O Pablo mais... Rosário não teve instabilidade física. Estamos de acordo. O Luís está. Eu estou a tentar O Luís picar. está, mas não consegue. Isto tem que ter piada, não é? A questão Claro, do Pote claro, é mas que isto é não uma só equipa- o Pote teve lesionado, e mesmo quando regressa, Não regressa nas não condições. regressa nas condições, Sim, que até sim. perde o lugar, entre aspas, para o Luís Guilherme. E mesmo assim poderia pôr o Horta, que é um jogador muito refinado para estar ali atrás do avançado, mas optei pelo Trincão, que foi fundamental, principalmente no primeiro terço da época do Sporting. O Trincão estava em modo super jogador, com golos e assistências. Coloquei o Salazar também, estava aqui entre o Horta e o Salazar, mas eu acho que um é mais refinado. O Salazar tem aquele sangue sul-americano, também falamos do Maxi. E acho que é importante numa equipa conjugar né, todos estes fatores. Eu acho que apesar do Horta ser mais refinado, mais finalizador, acho que o Zalazar está a fazer um ano brutal. Foi o que o Luís disse, transporta a equipa para a frente. Eu lembro agora do gol que ele marcou ao Benfica na Taça da Liga, que passa, vai ali da direita para o meio, sim, passa, sim, é essa força que grande, leva a equipa para a frente. Portanto, o Salazar... Contra o Porto tem ali uma primeira parte também muito boa. Eles em números estão muito parecidos, o Horta e o Salazar, apesar do Salazar ter quase uma dezena de penaltis, mas a verdade é que os marca, calhou de falharam na final da Taça da Liga. E o Soares aponta O Luís ainda tem 2 jogadores. Sim, o Luís ainda faltam. Eu tenho os meus faltam dois avançados. avançados e tu só terás um. Pois, Sim, Que é o sim. Soares. Soares. E tu Com tens Trincão Soares e o Pavlidis? Tenho o Pavlidis, aqui o Pavlidis, claro, temos na memória o período mais recente. Pavlidis pelos últimos 2 meses, garantidamente não mereceria, mas no fundo andou com o Benfica às costas durante meio ano e manteve o Benfica aqui ligado à corrente do título até este período. Já não acho que esteja, mas até janeiro. Foi muito por Pavlidis, que foi o bombeiro de uma equipa que estava completamente desacreditada. Luís Soares impressionou-me muito. Nunca imaginaria Ninguém esperava. que Soares conseguisse este nível. Foi um jogador que até pelas características que vi quando ele veio, achava que ele ia ter alguma dificuldade no Sporting. Rui Borges tem muito mérito na forma como meteu o Luís Soares a entrosar-se de uma maneira completamente diferente do que havia com Gyökeres com a sua equipa. Aliás, há uma altura em que eu fiquei realmente muito impressionado com a qualidade de Ioannidis e continuo a achar que é um jogador que pode dar muito ao Sporting. Tem a lesão que o está aqui a apoquentar e corre o risco de ser operado. É um assunto que, obviamente, não vamos ter explicação nenhuma, mas o Sporting deveria explicar aos adeptos o que é que aconteceu. Porque De novo. desde o dia 5 de novembro... Há uma destas por ano, não é? Não, mas é que Havia a do Pote. O Ioannidis, mas o do Pote foi, pronto, lesionou-se, depois teve a recaída. Na questão do Ioannidis é tentar perceber, porque o Ioannidis lesionou-se a 5 de novembro. A lesão que o Ioannidis está a ter neste momento é a de 5 de novembro. Ele depois disso joga 500 minutos, 400 e picos. E sempre joga aqui, joga ali, gerido aqui. Depois agora descobrimos que ele foi à Grécia pedir segunda opinião e agora vai tentar mais... É que isto nem faz sentido. Ou seja, ele vai tentar aguentar mais 4 semanas. Ou seja, o Sporting pode estar a perder aqui mais 4 semanas e ele ir ser operado na mesma. Ou seja, o que é que está a acontecer? Porque é que não é o Sporting a decidir isto?
Mas pronto. Eu metia um médico a presidente. É, honestamente. Estou a brincar, não me levem a peito. Mas acho que o Suárez encheu-me totalmente as medidas e conseguiu algo que para mim era impensável, que era fazer esquecer na primeira época Víctor Gyökeres. Por isso, muito mérito. Hoje vi um tweet ridículo de um adepto, creio que argentino, a ridicularizar Luís Suárez, e a Liga Portuguesa a dizer que Gyökeres fez o que fez, parecia um super-homem, e depois foi para o Arsenal e afinal não, e agora Luís Suárez faz não sei quantos golos no Campeonato Português, mas depois chega à seleção e falha, como se isto fosse Há um problema. absurdo. Mas absurdo. atenção que é um bocadinho trend. Não é? A quantidade de avançados. Já que se o falou do futebol português Darwin já também nesse exportou. sentido. E que, desde o Jackson, pronto, lesões, mas o único que o futebol português exportou e que realmente foi o Falcão. Sim. A nível avançados, eu acho que os clubes estrangeiros vão começar a deixar parar de se enganarem aqui, porque há aqui qualquer coisa. Mas eu acho é que associar isso Eu ao percebo o que nível estás a do dizer. futebol português. Mas eu sei, mas é porque é engraçado, porque os adeptos do Arsenal têm feito exatamente essa comparação. Ou Claro. seja, têm feito mais ou menos essa... Mas do Gyökeres podem ver o que é que ele fez ao Manchester City Eu o ano sei, passado. mas o Por Gyökeres, mas os números é o que é, não é? E o Gyökeres fez o que fez no Sporting e foi para o Arsenal e agora está um bocadinho melhor, mas... A questão é E que agora também Suárez? eram formas de jogar completamente diferentes. Pá, Nós o à Sporting partida joga já muito melhor diríamos que o Arsenal, Gyökeres. pelo amor de Deus. Gyökeres- Vamos ver agora já daqui a 15 dias. Já sabíamos que o Está Gyökeres com 12 tinha- lesões. Cuidado. Olha, Cuidado. juntem-se ao grupo. Isso é para Juntem-se dizer ao que grupo. O Gyökeres é o melhor marcador do Arsenal. Pronto. Pois sim, é isso, mas, apesar de ser Importante. mas Com na 5 altura... golos de distância para o Mas segundo. na altura Quantos? que... 5 de Mas na distância. altura- Mas quantos é que tem? Tem 16. Martinelli tem 11. Havia cá dentro no 0-0 uma aposta sobre o número de golos do Gyökeres na primeira época. Era? Eu já não me lembro o que é. Eu não sei se não estou envolvido Isso deve nisso. estar apontado. Tem que Mas estar eu apontado. confiava Temos um confiava caderno. no Gyökeres. Não, Por houve. isso. Houve uma altura que parecia dramático, não é? Sim, é verdade. Mas Agora é um tem estilo estado- de jogo completamente diferente e que de facto não favorece as características dele. Ele gosta de ter espaço e de ser ele a levar a bola. E no o Arsenal não aquele vai jogo- mudar. O Arsenal Claro, não é vai isso. mudar. É verdade. Ou Olha, até um médio coloca na área. Muito se for bem. E preciso. treinador para estas super equipas? Só. Sim. E presidente? Treinador é quem. Presidente para esta super equipa. Não tinha pensado nisso, mas Presidente é bom. Isso é bom. Atenção. Que estilo de presidente é que vocês querem ter na vossa equipa? André Vilas Boas, Rui Costa. um presidente que apresente Eu puxando o saco Trabalho. a quem esteve aqui recentemente, dizia António Miguel Cardoso, mas não posso ter um presidente que depois me vá despedir um treinador verdade. de forma tão leviana. Pois. Atenção. Não sei, presidente é muito difícil. É Eu complicado. vou pensar durante uma semana. Eu depois vou, digo. agora não me lembro aqui o nome, mas o Renato vai me ajudar. O presidente do Gil Vicente. Fiusa. Não. Não, eu sei, estou a brincar. O Renato vai Vicente não é ajudar. mau. Quem? O Renato vai ajudar. Mas, Renato vai ajudar. Não estavas à espera desta. Acho que é Estou à espera. Francisco Silva, não é? Agora está-me a falhar o nome, portanto vou já aqui. Rui Silva. Rui Silva. Silva. Pronto, é o meu Acho que presidente. era Francisco. Ok. Eu por acaso nessa não. Muito bem. Apanhaste-me. Olha, eu tenho aqui. Eu ia para Miguel Ribeiro, talvez. De uma forma mais Sim, sustentada. mais consistente. Miguel Ribeiro? Sim. Presidente pode. do Famalicão. Sim, também pode. Eles estão na Mas- luta, né? Eles estão na luta. Hipótese fortíssima. Treinador. Farioli mas com o José Mourinho a dar as conferências. Acho que era um Olha que o protótipo. Farioli também não tem estado Não, mal. tenho gostado. Tenho gostado. Tem até Mas a sua. Tem aquele dedo italiano. Gosta de dar umas Gosta. alfinetadas? Eu reparei Gosto disso, logo gosto muito disso. naquela mítica conferência do. Tenho colocado a minha equipa a treinar a jogar com 10. Sim. Antes do Sporting. Antes do Sporting. Sim. Olha, eu tenho aqui uma 11. Então vá. Eu tenho o Karevich, porque quando eu falei do Diogo Costa ser o guarda-redes com mais percentagem de defesas, o Karevich está empatado com ele. 80% dos remates, e no caso do Karevich acaba por ser um bocadinho mais impressionante, porque o Famalicão concede Claro. muito mais oportunidades que o... E o Famalicão tem imensos jogos sem sofrer É, gols. eles têm 22 golos sofridos, o que é muito bom. Sim, sim. Muito bom. São a quarta Em melhor... 20 e quantos jogos? 26, 27? 27, talvez. Boa escolha. E o Karevich faz 3.3 defesas por jogo. É o segundo guarda-redes com mais defesas por jogo. Os guarda-redes com mais defesas são os guarda-redes das equipas mais pequenas, Claro. porque estão mais expostos. É Sim. o Renan, é O Tondela, o Bernardo Fontes, exatamente. Defesa de direito, pensei no Larranzabal, tinha aquele Larranzabal. Rodrigo Pinheiro,
acabou Também por ser bem. também o finalista, mas acabei por ir por Diniz Pinto. Faz uma belíssima época, gols, assistências, Faz um grande arranque. grande arranque, obriga, entre aspas, o Diogo Travassos, que A falámos há subir. bocadinho, a passar para extremo, porque realmente não... Ótimo cruzador. Falou-se que ele iria sair no mercado de inverno, acabou por não sair, portanto acabou por ficar. A nível de centrais, Justin Haas, Da Haas. do Famalicão, Grande evolução. 4 golos, é um dos jogadores com o melhor rating para o 0-0 a nível de notas por jogo. Marca golos de bola parada, marca golos de cabeça, belíssimo jogador, vai certamente render aí dinheiro. Também se falou que ele poderia ter saído no mercado de inverno. Tenho o Boatu ou o Elimbi. Pensei, Pois, eu também ia. Achava que tu ias dizer alguém do Gil. e depois ainda tenho o defesa esquerdo, que é o Conan, do Gil também. Certo. Ia dizer o Elimbi, eu diria o Elimbi. Eu fiquei na dúvida, o Boatu e o Elimbi. Acabei por ir pelo Boatu por nenhuma razão. Acho que tinha aqui com um destes dois centrais. Meio campo, esta aqui é mais interessante. Mas porque quem é à esquerda? o Conan. Conan. O Conan, do Gil, ok. do Gil. O Conan que ainda tem Can. A questão do Conan é que ele não tem nem golos nem assistências. Portanto, peca nessa questão, mas dá uma solidez muito interessante. Meio campo, João Carvalho. João Carvalho. É o, 10 assistências, acho eu. é o terceiro jogador com o melhor ranking no 0-0, 6 golos, 10 assistências, belíssima época. Passa um bocadinho despercebido porque depois vamos falar de um outro jogador do Estoril. Claro. Tenho o Luís Esteves, Indiscutível Tinha de também. discutível. Tinha de estar. E depois tive uma grande dúvida aqui. Por princípio, eu iria pôr o Gustavo Sá. Gustavo Sá, o Ok. menino querido do futebol português, internacional sub-21, até se falou porque é que ele não foi levado para experimentar na seleção, não sei o quê. Mas depois tu vais ver os golos e as assistências do Gustavo Sá, vais ver os ratings do Gustavo Sá e acaba por não bater certo com o que depois nós vemos no campo do Gustavo Sá, que realmente é um jogador fora de série. E tenho aqui em exécrio com o Lincoln. Está numa equipa mais modesta. Mas tu tens aí uma coisa Eu com gosto o muito do Lincoln. Lincoln, eu gosto muito do Lincoln. Desde que nós jogávamos Fantasy, Eu gosto tu muito do Lincoln. sempre adoraste o Tenho Lincoln. aqui fiquei na dúvida, não consegui O chegar. Lincoln foi 5 ou 6 vezes já eleito por nós Exatamente. o homem do jogo. E E, é ele, engraçado nem começou a ir. Não, ele só começa a jogar para em setembro. Em setembro, é isso. Final de agosto, de setembro. Portanto, o Lincoln tem 2 golos, 4 assistências. O Gustavo Sá tem 4 golos, 2 assistências. E ainda Ok. havia o Old Grove, também está a fazer uma grande Também época. pensei no Old Mas Grove, já chegou a ser o puseste jogador João, com mais assistências, mas acabei por... não Mas consegui aqui. O Lincoln torna o Alverque completamente diferente. E Não depois- só ele, mas... E depois ele tem uma capacidade de... Porque o Lincoln não é um típico número 10 como é o Gustavo Sá. É um jogador muito mais batalhador que o Sim, próprio sim, Gustavo sim. Sá. Mas pronto, tenho aqui dúvida. Extremos, Sorriso. Acho que está a fazer uma belíssima época, finalmente, a mostrar o jogador que parecia ter. Tem 4... É o quarto jogador com mais duelos ganhos, que é muito interessante para um extremo. Uhum. E depois tenho o Begraoui, que é o terceiro melhor marcador do campeonato, 17 golos. Num Estoril, é. Ele teve uma quebra recentemente, né? Mas Ele é um jogador que é engraçado, porque ele é um jogador que relativamente inconstante. Ele começa a época modesto, depois explode, modesto, e depois teve aquela fase de três, janeiro, 2, dezembro, 3 golos. janeiro, Sim. fevereiro, absurda mesmo. Depois, eu esqueci de fazer aqui uma coisa, eu só coloquei jogadores que fizeram a época toda em Portugal. Ok. Ou seja, o André, por exemplo, do Gil, não entrou. E também não entraram 3 jogadores que provavelmente entrariam, que era o Pablo, o Pablo, sim. o Clayton e o André Luís. Certo. Esses não entraram. Portanto, acabei por ir, e aqui a questão do avançado, tirando estes todos, já não sobra grande coisa, e acabei por ir pelo Chucho Ramírez, pelo que fez na primeira volta. Sim. Faz sentido. Mas destacar Marezitos aqui também. o Maresi. Maresi, sim. Também destaquei Também aqui gosto. o Maresi. Marezitos deve ser. Marezitos. Portanto, esta é a minha equipa fora Olha, muito grandes. mais fixe a tua do que a nossa. A calhar nossa é fora básica, grandes, não é? sim. A tua é mais difícil de fazer. A minha ganhava a de Luís. Não sei se ganha. Ganhava Falta o ar para a tua Rosário. equipa. Não, a tua Mas ganhava estão- porque tinha mais frescura. Tinha jogadores que jogaram muito poucas vezes. Mas vocês estão a ver que o Luís vinha com os 2 avançados e eu pus o Rosário para fechar terceiro central. Inteligente. Outro fator inteligente. do Rosário, porque se a tua equipa tiver que ter um terceiro central, o Rosário está muito habituado e faz isso recorrentemente. Isto não, eu fui um bom treinador Sim, mas- de FM, eu levei o Caldas Tu e toda a gente. à Liga dos Campeões. Mas o nós Beira-Mar vamos- também eu nós fiz isso vamos- com o Beira-Mar. Nós vamos canalizar muito jogo pela esquerda para apanhar o Larrazabal. apanhar o Larrazabal. Mas olha que o Larrazabal é jogador de... Ser expulso. É um bom role player, aquele jogador de plantel de equipa grande, Achas? acho. Achas que tem coisa para... Tem. Já? Estás a tentar ter Eu imagino o títulos Larrazabal aos no cortes? Sporting a discutir o lugar com o Fresnel. Fresnel? Sim. Acho. Ok.
Ok. Ele já tem Eu gosto 27, muito de 28 Larrazabal, anos, sim, mas tem aquela formação basca, não é? Bilbao, etc. Eu gosto dele. Muito bem, muito bem. Olha, já falámos aqui do jogador que nós consideramos mais importante, Holt, Diogo Costa, Suárez. Suárez. Quem está a ser, portanto, ignorando aqui a contratação do Suárez e do Holt, a contratação mais importante para o campeonato. E é engraçado, porque eu queria referir este nome. Nenhum de nós ainda, e esta é a primeira vez que vamos fazer isto no podcast, nenhum de nós falou de Petrusevski. É cedo, é. É cedo, claro, não, cedo. estamos de acordo. Mas se calhar é a o contratação mais Petrusevski- entusiasmante, se calhar. Talvez, e é se calhar o abre-latas ou o clique que o Porto precisa numa altura Fofana em também que o pode Porto ter uma palavra começa a a dizer. desconfiar de si. O Fofana também. Golos muito importantes. Gol ao Sporting, gol ao Braga. Mas eu acho que o Petrusevski está noutro. O Petrusevski é... patamar. Eu esperava que o Fofana tivesse este impacto. Aliás, Exatamente, vocês lembram-se aqui, eu achava que o melhor Fofana é nível igual ou superior ao Fraholt. Agora, do Petrusevski, eu não esperava Ninguém todos. conhecia, não é? Claro. E acho que é o elemento diferenciador de um Porto que estava a ser muito robotizado e com essa robotização parecia que estava ali sempre agarrado ao mínimo, e o Petrusevski vem dar a sacudidela, o abanão que a equipa precisa para voltar a crescer. Contratação então chave, digamos assim, do ano. É assim, não posso esquecer as outras. A de janeiro, De longe. de longe. Eu acho que a contratação, o achado por Surpresa. imaginar que ser inacessível e pelo que veio dar, foi garantidamente Kivior. Mas em janeiro o Petrusevski vem dar o elixir que o Porto precisava. Sim, também. É. Sim, a contratação surpresa que mais espantou, sem dúvida, Eu por acaso eu ia Petrusevski. falaste, era o Kivior. A forma como A chega melhor ao Porto. contratação que eu tinha aqui apontado, eu inicialmente tinha escrito Kivnarek outra vez, porque eu acho que mudou a dupla centrais Claro, mudou o Porto, Claro. deu uma volta ao Porto, fechou, trancou o Porto, juntamente com o Diogo Costa. Escolhendo um dos dois, eu acho que escolhia Benarek e não Kivior. A sério? Acho que sim. Eu Há escolheria muito se- esta questão. Eu Acho que escolheria sim. sempre o Acho que é Kivior, mais sólido, mais... reconhecendo a importância dos dois, porque é uma. O Kivior é chave, mais a questão jogador. do É Kivior, não é? Eu acho que é mais fácil de encontrares um Bednarek do que encontrares um Kivior. Exatamente. Quando eu digo Eu acho que o encontrar, Kivior é é inacessível para um clube português. isso. de- É pela idade- encontrares no sentido de ele idade, poder Pela vir para cá. idade, De onde pela veio. qualidade técnica, o E o valor. Benarek é mais aquele central sólido, já com outra maturidade, sólido, mais físico. O Kivior é mais técnico, mais novo, vem da Premier League. Agora, eu acho que o Benarek se calhar deu mais ao Porto, foi aquele pilar na defesa que se calhar o Kivior Que o Kivior com depois até à o Pérez, esquerda imaginando que o Benarek não tinha vindo e que o Porto tinha começado a época com o Pérez se não tivesse lesão, eu acho que um Benarek Pérez iria ser melhor que um Kivior Pérez. Eu acho que o Ok. Porto precisava daquela solidez. vai. Ok. Muito bem. Tínhamos mais alguma coisa? Não sei. Já me lembro o que é que eu. Não queres Mas, falar, não queres falar do jogo mas, do claro, fim de semana? o teto foi o jogo do futebolístico fim de do Kivior vai ser Jogo do fim é de muito semana. maior. Académica? Não. Portugal? O regresso Os do veteranos de o São regresso Lourenço. do Luís. Eu acho que ele ainda vai ao Mundial. É? Ainda achas que vais ser tu o homem a tirar o Paulinho? E entre Samu Costa. E atenção. É curioso que começaram por meter a desculpa, central. Desapontante. Falta só. O jogador- Não é Desilusão. desapontante. Como é que tu corrigiste? Contratação que mais desapontar. está a desapontar. Para mim, Richard Rios. Richard Por Rios, dois não é? motivos. Para haver desilusão, tem que antes ter Hype. havido uma ilusão. E eu via muito o Palmeiras, via muito o Rios e gostava muito do Rios. E eu pensei, este jogador, este colombiano, Também eu. vai varrer, vai comer o meio campo dos Há muita gente adversários que do partilha Benfica. aquela declaração do Vítor Pinto, do Record, que é o Vítor Pinto, quando vem o Rios, de qualquer coisa do género, a equipa que tiver o Rios vai ser campeã e o Rios só cá fica uma época. Eu estava exatamente. Temos que ser, eu sim. achava exatamente o mesmo. Portanto, não É posso. sério? Pois. Eu achava que. Pá, não estou a dizer que vá ser campeão, mas eu achava que o Rios ia ser É isso. tipo Ramires. Chegava aqui, partia tudo, tipo Militão, e saía. Portanto, apenas me Pois. desiludiu, porque antes me iludiu no Palmeiras. É questão, não sei se é de adaptação. Ele às vezes o Rios aqui no Benfica, ele aqui tem muito menos tempo de reação. Ele aqui tem o adversário logo em cima e no Brasil Pode não. ser, sim, sim. Vimos E no ele, jogo às contra o vezes- Vitória que ele teve muito espaço e realmente sobressaiu. Sim. E ele às vezes parece um bocado desconcentrado, perde algumas bolas em zona defensiva. Eu acho que ele tem que aumentar a rotação do seu jogo e desiludiu-me por causa disso, por Luís, causa do valor. E tens pelo alguma que eu diferente? esperava. Eu nunca me iludi com o Richard Pois, Rios. é isso. Eu fiquei bastante surpreendido pelo valor que o Benfica pagou na altura. E obviamente nunca conseguimos dissociar isto também do valor. Mas honestamente eu não consigo achar uma desilusão, porque
sempre achei, ok, isto foi um erro de casting do Benfica, de ter chegado a estes valores por um jogador destes. Agora estava aqui a puxar pela cabeça. Eu tenho uma. Diz. Que é o Vaianidis do Sporting. Pois, já me passou... Porque é verdade que Rios custou mais e havia mais ilusão, mas o Vaianidis, que o Sporting pagou 11, 12, 13 milhões, ser tão pouco, ou seja, não ter convencido de todo. Neste momento o Vaianidis é um mau contrato que o Sporting tem, entre aspas, enquanto o Rios... Sim. Muito mais titularidades, a espaços, tu vês qualquer coisa no Vaianidis, sempre que ele teve parece a oportunidade... faltar muita coisa ao Vaianidis, mesmo em maturidade, mesmo em maturidade competitiva. E já teve jogos absolutamente dramáticos no Sporting, portanto, no sentido de produção, preço e ou seja, ele tinha ali uma oportunidade, o lugar de lateral direito estava aberto no Sporting e ele não aproveitou de todo, e neste momento é uma posição que o Sporting vai ter que voltar a ir ao mercado. Portanto, lancei aqui o Vaianidis, o que é impressionante. Sem dúvida. Olha, então queres falar eu para mim, um jogador que não vou, esse também não me iludiu Dorgeles, mas acho que foi mais eu diria que foi um erro maior do que de Richard Rios, foi o próprio Enzo Barrenetxea. Acho que é um erro grande do Benfica, porque é um empréstimo, já está, né? Sim, já terá cumprido os pressupostos para ser comprado por, salvo erro, 15 milhões de euros. E tu olhas para Enzo Barrenetxea, que garantidamente terá os seus valores, mas mete sempre 2 velocidades abaixo. E acho que teve... Só que todos estes jogadores, e até consigo incluir o Ivanovic, que não acho que seja culpado nenhum, são vítimas da mudança precoce do Benfica, que depois muda outra vez o sistema. José Mourinho vem com outra ideia. E portanto estes jogadores todos quebraram. Sim, mas no caso do Enzo, até o sistema que Mourinho trouxe até era muito mais... É verdade. Por isso é que eu acho que para mim, se calhar, mais desilusão ainda. O Sporting tem Faye também, mas esse pronto, está cá, vamos dar ainda o benefício da dúvida. O Porto teve aquele jogador que vocês estão sempre a lembrar, que eu esqueço-me sempre, o extremo, que foi... Caramo. Ah, o Caramo. Sim. Mas esse não foi um não grande conta, né? investimento, certamente. Então o quê? Marcaste ao menos? Marquei. Mas estavas a central e passaste a ponta de lança, é isso? Não, pronto, é assim. Explica lá o que é que aconteceu. Então, basicamente, há uns tempos meteram-me num grupo que é os veteranos estrangeiros, ou seja, o São Pedrense criou a equipa de veteranos. O Targino não, mas pode ser convidado. Criou a equipa de veteranos, tem a malta dali, treina à segunda-feira. São Pedro do Sul em Viseu. São Pedro do Sul. E depois criou também um grupo de malta que está fora, mas que se um dia quiser lá ir treinar, sim senhor. Pá, eles meteram uma publicação a dizer: este fim de semana vai haver o primeiro jogo. Epá, eu ia lá no fim de semana e eu na quarta-feira mando mensagem ao treinador, que é meu amigo, é o João Romão, a dizer: olha, se precisares de uma perninha, eu vou estar em São Pedro. E ele: claro que preciso, vamos embora. E eu fiquei ali meio... Não estava à espera, estava à espera que ele me dissesse que sim. Deixa-me cá preparar mentalmente, mas meti as chuteiras no carro. Depois tive que gerir as questões lá em casa para não haver divórcio, mas consegui então ir ao jogo. Só sabia o nome pai de 4 ou 5 pessoas. E obviamente comecei no banco. E era o primeiro jogo de sempre dos veteranos sombrenses, contra uma equipa que é o Rocas do Voga, que numa zona muito bonita. É toda aquela zona. Aquela zona de Sevedo do Voga. E pronto, nós aos 20 minutos estávamos a perder 3-0 e notavas claramente que, olha, juntou-se aqui um grupo de amigos e primeira vez quase a jogar a primeira vez. Mas depois lá acertámos a coisa e fomos melhorando e basicamente foi muito engraçado. Fazemos 90 minutos. Não andámos sempre a trocar, mas eu basket, né? Andei à vontade 1 hora, portanto estava arrebentadíssimo e acho que estavam todos. Mas é muito engraçado perceber este mundo, que é um mundo que nunca me disse nada, a questão dos veteranos. Não sei, até creio que não. O conceito de veteranos, não é? É isso. Primeiro, a palavra já pesa. É, a palavra pesa. Atenção, o meu choque. Imagina o meu choque quando há 2 ou 3 semanas foi incluído no tal grupo. Que eu pensei, claro. Uma coisa é tu casares, teres filhos. Solteiros contra casados, um gajo até está na boa. Agora, tu seres incluído num grupo de veteranos, tu pensas, estou a morrer. Eu estou a morrer. Mas pronto, entrei no grupo de veteranos e dentro do jogo pensei, ok, ainda aguento para aí 10 anos. Ainda aguento aqui fácil. Portanto, o bichinho ficou o bichinho. Ficou claramente o bichinho e ficou acima de tudo aquela cena de... Porque tive durante muitos anos, né, de jogar na formação e daquele bichinho de ir ao jogo e
E estar Gaia ali. São Pedro é um tirinho também, Tirinho. não é? Então não é, claro que é. E era sintético ou pelado? Aquele... Sintético, Ok. sintético. Já não há Sim. pelados. Bonito. É. Ainda vai havendo alguns pelados. Mas é raro, não é? Sim. Agora, pegar numa bola de futebol de 11, ao Pois. fim de tantos anos a jogar com os amigos futsal, que diferença. É. Que diferença. Muito bem. Mas pronto, muito engraçado. Estamos ainda abertos a patrocínios, portanto, se alguém quiser, estamos abertos a patrocínios das Patrocinar o- camisolas. Exato. Pá, venham daí. Muito bem, muito bem. Olha, vamos ao desenterrado. Vamos lá, Renatão. Estamos agora aí prontíssimos, Renatão. Vamos lá. distraíram-me agora. Vamos a isso. Bota, Renatão. Tudo prontíssimo? Espera aí, Pronto. vamos lá. Mete aí. Como é que isto está? 4-3. Eu nunca sei o resultado. Atenção no Ele, ar. se ele disser 7-2, para mim deve estar 7-2. Acho mesmo que está 4-3 4-3. Ok. para ti? Sim. Pois tu Sim. ganhaste o último. Estamos a entrar na reta não, final. eu- Também. Diz? Estamos a entrar na reta final deste. Ah, desta ele só me vai competição apanhar no desenterrada, fim. Tá. Eu tenho- Hoje tem que ficar 4-4, que é para ter emoção. É, bota, Hã? bota. Vamos lá. Depois não dormes, é como as idas aos jogos. Não me sinto inspirado hoje. não? Vamos lá. O nosso desenterrado tem 38 anos, é espanhol, esteve 24 a 25 sem clube. Esta temporada esteve pelo menos até o início de março a jogar no Irão. Agora as coisas estão um bocado paradas lá. Diego Vê-se- Capel. Não, Não, retirou-se já. não. Agora esperas. Em Portugal venceu 2 ligas, Ah, 2 taças da liga e uma supertaça. eu acho que já sei quem é. Rodrigo. Não. Esteve 4 temporadas nesse grande. Nolito? Não. Não. Adriano Lopes. Não. Eu ia dizer que era o... Internacional Jovem Espanhol. E agora vou dizer a posição. porque Espera. ainda não a disse. Espera. Espera aí. Se for Quiserem médio que relembra? defensivo, já foste, Luís. Não é médio defensivo. Não é o Pablo Rosário. Não é o Pablo Ok, Rosário. ok. Eu estava a pensar no Campanha, mas o Campanha não tem 38 anos, acho eu. Jesus Campanha. Que veio com o Pelo Lopetegui. menos ganhou 2 títulos. E não teve 4 anos no Porto. Foi 2 vezes campeão e duas... 2 vezes campeão, 2 taças da liga, uma supertaça. Portanto, 2 vezes campeão, 2 taças da Liga, já sabemos qual é o clube. Já. Além de um grande em Portugal, jogou também num grande em Espanha. Aliás, em Nolito. 2. E não é o Balboa, já disse o Nolito, amigo. Bem parecia que tinha ouvido o esse Balboa. nome. Jogou em 2 grandes em Espanha. 2 grandes que partilham cidade. Javi Garcia. Não? Também já é adjunto há não sei quantos anos. 2 grandes partilham cidade, também já Para. sabemos. Em Portugal foi Sporting. Hã? Hã? 2 Pois é. vezes campeão no Sporting. E agora matou-me. Pois é, guarda-redes. Fogo, pá. Vamos! 4 igual, anda. Fogo, pá. Sério, essa eu ia chegar. Foi questão de... Quando tu disseste o Sporting, eu... Sim, eu fui ao tapete. eu estava Fui a ao tentar tapete. levar-vos para Só estava no Benfica. Também isso, eu. é isso. Mal disse guarda-redes, já ia. Foi Quando, questão de saiu a milésimos. cena os três dos penaltis. 2 taças da Hã? Liga, Boa tirámos reação. logo Foi logo. Exato, quais é que são as duas? As 2 taças da Liga. Depois estava. Foi. Eu estava mais atrás, 38 anos. À dança, Estava sim, no não. Irão. E Tá agora no- está tá no onde? Irão. Pois é, Ele pois está no é, Irão pois é, ainda. pois Lá é, eu está. lembro-me Só disso. que eles não Não estão a jogam, jogar, pelo menos claro. ele não claro. joga. A minha primeira imagem foi o Capo de Vilha, só que falhei por 10 anos, está com 48 anos. Não, esta foi milésimos de segundo que eu ia chegar, mas o Luís tu e muito tu. rápido. Então não era. Tu e claro que todos. sim. Tu e Isto, o todos. Luís agora voltou aos relevados e está com os reflexos. Não, estou numa forma invejável. Quatro Adão, igual. António Muito bem, Adão, muito muito bom, bem, muito muito bom. bem. Não foi fácil, o Sporting depois ainda demorou um bocadito a arranjar o Rui Silva. Andou lá com o Israel e com o Kovacevic. E o Rui Silva... Kovacevic? Kovacevic. Sim, e Rui Silva Grande- chegou grande em flop. Em janeiro. janeiro. Em janeiro. Em janeiro. Show. Muito bem, vamos aos isto sim, isto não. Vamos começar com o positivo. Isto sim, não é positivo, é isto sim. Vamos lá, Luís. Académico, né? O meu sim é a bela moldura humana que se viu em Amarante. Claro que aqui enfatizo a equipa que vem de fora e que faz 175 km, mais de 1000 adeptos, creio que 1200, 1300 adeptos, e está-se a criar aqui qualquer coisa. É pena que estas coisas criam-se quando as equipas estão bem, né? E noutras alturas não seja tão regular, mas de facto a Académica está a apaixonar. O Amarante também joga muito bem, são os 2 vencedores da primeira volta da fase de subida, sendo que tem o Belenenses ali mais perto. Provavelmente a luta vai ser a 3 para 2 subidas diretas e uma ida ao play-off, Ok. sendo que a Académica faz os 2 jogos fora contra os adversários, perdeu no Restelo e agora empatou em Amarante, portanto terá um calendário em condições normais um bocadinho mais apetecível do que os adversários. O Vitória B já foi caindo pelo caminho
sobretudo depois da mudança de treinador. Mas acima de tudo, que bonito ver os estádios, este futebol mais puro. Nós estivemos lá, o Francisco Moreira e Silva foi acompanhar o jogo, temos grandes vídeos também nas nossas redes sociais e no site, passem por lá para ver, e de facto foi bonito. No resultado, também ninguém saiu propriamente muito triste, mas acima de tudo ganhou o futebol, e num fim de semana em que não houve futebol de clubes a nível profissional, deu ainda mais espaço para podermos ver este belo exemplo. Portanto, isto é subida à segunda liga, ajuda, segunda né? A Académica, que em casa também tem tido uma boa participação dos adeptos, não é? Bastante boa. O que leva a pensar, há quantos anos na Primeira Liga a Académica se calhar não colocaria tanta gente num jogo fora como agora. Sim. Portanto, às vezes os adeptos E agora tem deixam as equipas cair, deixam perder esta essência. Eu não sei se calhar... eles não têm a história eles antes conseguiam ter alguns adeptos, que tinham os bilhetes a 5 euros para as centrais, não é? Para os estudantes. Chegámos aí bem muitos jogos. Muitos jogos. Havia a coisa de se fosse capa e batina, trajado. Às vezes 2 ou 3 euros, ou Até de borla, exatamente. Mas é pena, naqueles últimos anos de Primeira Liga, ter deixado cair, porque as equipas sempre precisam depois deste apoio para se E é manterem engraçado que a no Académica, topo. ao invés do Beira-Mar, que estiveram as duas mais ou menos na mesma situação, mais ou menos na mesma altura, o Beira-Mar tinha o estádio fora da cidade e tu tinhas que ir basicamente de com carro, tudo isso que envolve. e a Académica não. E mesmo assim, Mas as assistências não eram más. Não eram más, Só sim, que tem o grande problema da maioria dos estádios, que são estádios desproporcionais para quem os ocupa. Claro que são estádios lógicos e a cumprirem pressupostos para terem sido palcos do Euro e 2024. fazia Do sentido, Euro né? 2004. Porque de Aveiro a Coimbra e a Leiria, aqueles 100 km, fazia sentido ter 90 mil lugares. Eu acho que sim. E pronto, agora se não são as taças da Liga e as supertaças, aqueles estádios não enchem, o que é uma pena. Agora, a Académica é um clube que facilmente 4, 5 mil adeptos consegue meter. Se tivesse um estádio proporcional a isso, seria uma das boas molduras do nosso futebol. Mas É pronto, isso acima de tudo, que a Académica volte fica rápido. sempre aquela costelinha Um que dia lá voltarão. estudou, não é? Tu não tens esta costelinha de Coimbra, ou tens? Não tenho costela de Não Coimbra. estudaste? Não estudaste? Eu não tenho estudos. Não, E então, tenho- isto sim, mas eu conta. tenho a costelinha, eu gosto muito deste futebol mais, não digo amador, mas este futebol não profissional tem muito aqui pelos arredores do Porto. Foz, o Boa Vista agora, infelizmente. Boa Vista está que né, a SAD desceu, Desceu. claro, enquanto só os perdeu. Panteras, subiram. Engraçado. E... Engraçado. Não tem graça nenhuma para quem Sim, for da mas Boa é. Vista. Então, mas gosto diz-me. muito desse futebol não profissional. Ok. O meu isto sim, vai para o futebol feminino, sendo que vou pegar aqui em duas vertentes do futebol feminino. Por um lado, o Torriense ganhou a sua primeira taça da Liga ao Valadares. Por outro lado, o Porto feminino, que mesmo estando na segunda divisão, já carimbou o lugar para o Jamor. Vai haver o primeiro grande clássico Porto-Benfica em feminino, portanto já houve o Porto-Benfica B Vai ser muito engraçado. para o campeonato, mas vai haver uma final do Jamor, um Porto-Benfica, o primeiro Porto-Benfica feminino. O Benfica favoritíssimo, claro, mas o Porto, como está a fazer esta caminhada engraçada, este crescimento E é um jogo. bem sustentado, É um e é um jogo. jogo. E, portanto, são dois sinais que o futebol feminino tem vitalidade, está a crescer, porque acho que seria mau sinal ter constantemente o Sporting e o Benfica nas grandes decisões, nas grandes conquistas. Portanto, ver equipas diferentes a ganhar taças, a estar no Jamor, a ganhar a taça da Liga, acho que é bom, é sinal de vitalidade. É bom ver o Torriense com avançadas nórdicas e americanas, portanto é sinal de investimento, e acho que é assim que o futebol feminino irá naturalmente... E giro o jogo ser em Evolui. Viseu, boa casa, Sim, pelo sim, menos na sim. parte visível. Sim, tem muitos apoios, há muita facilidade em arranjar bilhetes, os preços não são exorbitantes como se tem praticado no futebol a mais alto nível masculino, portanto acho que é bom ver esta saúde do futebol E feminino. deixa-me só dizer que o Torriense está com um ótimo projeto, É um bom projeto. na globalidade. Global, sim. Noutras Futsal, modalidades, vão estar em princípio no play-off, já tiveram há 2 anos. Ainda estão a lutar pela subida na Subida, segunda Liga. sim, Sim, sim. estão com um projeto muito interessante Tem de um modalidades, bom- basquetebol. um bom investimento. Interessante, E é muito bom ver interessante. equipas de diferentes regiões E geográficas tem umas a camisolas vencerem lindas. e a chamar Tem, sim. atletas. Eles Eles têm mandaram- camisolas lindas do Torriense, não é? Sim. Tem camisolas muito bonitas o Torriense. Não, porque eles mandaram-nos aqui há uns tempos do futsal. Para o futsal. Para o futebol ainda não mandaram. Para o futebol, Portanto, devem ser É esquecidos, uma devem ser dica, Luís? esquecidos. Claro, obviamente. Porque eles tinham um dos meus jogadores favoritos, que entretanto saiu, que era o Nuno Miranda. Vocês não conhecem? Do futsal? Do futsal. E tinham aquele internacional, aquele pivô, tinha um nome diferente, alcunha, como é que se chamava? Um pivô português forte. O Tunha. O Tunha, exatamente. Mas isso já mais. O Tunha. Mais atrasado. Muito bem, vamos ao isto não. Vamos ao isto não. Então, mas isto não. Espera aí que agora esqueci-me. Então é o Diogo. Vai, Diogo, Então, Diogo, isto escreveste. não. Posso começar eu? Eu escrevi, já Força, não me lembro. escreveste. Olha aí.
já sei. O meu isto... É o Igor. O meu isto não. Queres começar tu, Luís? Eu Não, confesso que não sei, não percebi. O Igor dos relógios. não sei. Já vais ver. O meu isto não. Vai para a desconfiança da Federação Portuguesa de Futebol. Eu tentei perceber um bocadinho o que se passou com a questão do Diogo Costa, da Federação ter obrigado, entre aspas, o Diogo Costa a deslocar-se a Lisboa para realizar exames Atenção, complementares. Isso não é virgem, montes de vezes isso acontece. Sim, mas porquê que existe esta desconfiança? E não é por ser um grande, por ser o Porto. Ok, um grande são das equipas que mais perdem, outra vez, entre aspas, mais perdem jogadores para as seleções, mais sofrem consequências das lesões de jogadores de seleções, e parece um pouco que a Federação se quer servir dos clubes. Eu acho que não há motivos para desconfiar, seja de clube for, não há motivos para desconfiar de um médico, ou o chefe do Departamento Médico do Porto, que está há 3 décadas, que lida com a Federação há 3 décadas, se calhar, 2, 3 décadas. Portanto, parece um bocado chato, e ainda por cima, numa altura que a Federação parece dar-se tão bem com todos os clubes, era impensável pedir ao Ronaldo para vir da Arábia, não iam desconfiar de um exame, não iam pedir uma segunda via. Eu honestamente não consigo achar mal. Eu acho que o não que há eu acho motivos. mal é sujeitar o jogador a ir. Claro. Ou seja, Porquê é que não vem alguém da Federação? Porquê é que não vem a Federação? Exatamente. Mas atenção, isto acontece Mas eu acho que diversas vezes, montes de vezes que os jogadores vão e fazem exames e voltam. Claro. Porque eu acho que não é nunca novo, não Há é... pouco estavas a falar, os jogadores vão pedir umas segundas opiniões às vezes. Portanto, acho que os departamentos médicos... E eu acho que não há nenhum motivo para desconfiar que um jogador, pelo menos eu nunca rejeitei ir à Seleção Nacional, eu acho que não há um motivo... nesse aspecto também não. Eu acho que nenhum jogador rejeitaria ir, portanto... Roberto fica Martínez, bocado... se nos estás a ver, eu posso ir ilusionado, não há problema. Fica um bocado mal criar-se este, porque eu acho que não há desconfiança, mas criou-se este. Criou-se este zoom. Eu gostava começou a aparecer em Não blogs. sei se é prática, não sei se é tipo, não sei se é mesmo a política da Federação, os jogadores terem que ir. Não sei acho dizer. que não. A questão é que o Diogo, eu acho que claramente o Diogo tem andado algo limitado nestes últimos jogos. Se calhar esforçou-se por estar presente. Pois. Vamos ver como é que vai pagar a fatura disso, porque às vezes fisicamente só se paga mais tarde, mas acho que não é necessário esta questão da Federação. Em último caso, o que ficava bem era dirigir-se aos clubes. Eu confesso que não percebo Pode a criar algum desconfiança, mal-estar, percebo que causa, mas se calhar é o normal, porque e os jogadores já nem levam a mal, não sei, não te sei explicar mesmo o que é que aconteceu. O importante é que o Diogo recupere, precisamos dele para o Mundial. Isso mesmo. Isso é que é Eu acho que neste descansa-me essa, é coxa, né? Descansa-me isso. Eu acho que neste aspecto, mesmo que viesse o departamento médico ou o jogador fosse ao departamento médico e fizesse os exames, mas um jogador não estando a 100%, acho que não há necessidade. Claro. Porque, primeiro, deu para rodar. Rui Silva jogou o primeiro jogo. Vamos assumir José que agora Sá poderá jogar o outro, ou até Ricardo Velho poder ter uma hipótese. Estes jogos, efetivamente, não... É mais para testar entre uns e outros. Portanto, imagino que... Sim, não há dúvida nenhuma que o guarda-redes da seleção é o Diogo Costa. Claro, final, não há dúvida, exatamente. Acho que... Se fosse, por exemplo, um Samu ou um Paulinho, se calhar o Paulinho até arriscava forçava, aí claro, um bocadito claro, e tal, claro. o toque. Agora o Diogo Costa não. Exatamente. Muito bem. E o teu, isto não, já sabes qual é? O meu isto não, é o Igor, mas não este. Qual é o portanto, é o Igor Tudor. Porque ele é o Igor dos relógios? Tudor é uma marca de relógios. Ok, já percebi. Bem. Pensei que ele pudesse tipo, ser Pedro Granger com 2 relógios. Ok. Não, ele tem 2 relógios, mas os 2 já variaram. Portanto, começou a época na Juve e correu francamente mal. Assumiu o Tottenham e correu francamente mal. 6 semanas, acho eu. Já foi despedido? Já foi despedido. Eu não sabia. Depois daquele acontecimento com o guarda-redes, eu acho que parecia Essa foi uma questão de tempo. Essa foi das coisas. Incrível. Não, e depois disso levou 3 em casa contra o Nottingham, que é o adversário direto. Eles não saíram da posição porque o West Ham perdeu, sim. Mas está catastrófico. E agora fala-se de De Zerbi, que tem tudo a ver com Igor Tudor, mas não tem nada a ver. Portanto, Se calhar cheguei tarde. Eu diria que o Tottenham está feito um bom clube português. Começa a época com Thomas Frank. Um treinador de projeto, de linha muito bem estruturada, vai buscar Igor Tudor, que eu nem sei bem descrever, e agora vai buscar De Zerbi, que é um treinador que faz trabalho de autor, que vai precisar era de começar a época agora e não ir salvar o Tottenham. Tem tudo para correr mal. Em princípio tem tudo para correr mal. O Tottenham é o clube mais estranho do futebol inglês, sinceramente. Parece tão...
houve alturas em que parecia que estavam a uma contratação e nunca a faziam de lutar Dar o por salto. ganhar, fosse final da Champions, não sei o quê, e de repente E naquele documentário, que na altura até o treinador é o Mourinho, o documentário do Dele Alli. Sim. Essa Dá ficou para ver muita coisa Dá. que Muito se passa bem. ali dentro. Vamos ao amor à camisola, vamos lá. Vamos lá. Sim, senhor. E então vou começar este amor à camisola por fazer uma pergunta aqui aos meus dois colegas de painel. Conta lá. Sabiam que a canarinha, portanto o Brasil, que é canarinha por ser amarelo, inicialmente não era amarelo? Estou a perguntar se sabiam, porque poderiam mesmo sabia. saber. Era verde? Não, era branco. O Brasil inicialmente equipava de branco com ligeiros pormenores azuis, como às vezes de longe a longe vai tendo Mas uma não era alternativa. canarinha então na altura. Não era canarinha. Pois, não fazia sentido. Portanto, ele agora ficou canarinha porque, de facto, mudou mais- para A amarelo. história tinha mais graça se eles mesmo assim fossem canarinha. Mudou para amarelo e ficou uma camisola vencedora. Mas inicialmente eram brancos. O problema foi no Mundial de 1950, onde aconteceu aquele famoso Maracanã, Maracanã, que perderam a final em casa Uruguai. contra o Uruguai. Os brasileiros quiseram E eles apagar... jogam de branco nesse Jogam de nessa branco. final? Só que lá está, como ainda era tudo a preto e branco, as Não se imagens nota. que nos passam, nós não sabíamos isso. E eles querem tanto apagar essa má memória, essa má imagem para o seu futebol, que decidem logo abolir a cor branca Ok. do equipamento, lançam um concurso público, e foi um jovem de 19 anos que ganhou, e com o equipamento a ir buscar Ele é as... que desenhou o equipamento, é isso? Desenhou, sim. Ah, Foi ok, um ok. concurso, e foi um jovem Era de só 19 escolher a anos, cor, um não é? estudante, Naquela ganhou o altura, passatempo sim, com o amarelo e o verde e com os calções, etc. Portanto, essa camisola depois começa a ser vencedora, começa a conquistar títulos, começa a ser associada ao futebol bonito e foi sempre ficando. Entretanto, tem- começaram a tem- chegar tem as as- imagens a cores E também. tem as glórias, né? Os Pelés, os Exatamente, Garrinchas. exatamente. Portanto, por causa do péssimo resultado do Maracanazo, eles cortaram Ah, com sabes? o branco. Olha uma coisa, então porquê é que não fizeram isso em 2014? Não, e causa porque é que do nós não 7-1. fizemos isso em Exatamente 2004? o que eu pensei falar. Depois do 7-1, também em casa, não foi no Maracanã, mas foi no outro estádio, em Minas Mineirão. Gerais, no Mineirão. Portanto, também era uma boa oportunidade para trocarem novamente. Eu, se fosse Portugal, tinha feito isso a seguir à hora de 2004. Mudavas as coisas. Mudávamos para. Acho que hoje em dia, lá está. Na altura é que muita gente nem sabia que Claro. sequer A que era Nike branco. não ia achar graça nenhuma, né? E trago esta história esta semana, porque esta semana também houve muita controvérsia com o novo equipamento do Brasil. Não sei se repararam, não sei se viram esta controvérsia, porque a rapariga que desenhou, do marketing da Nike, a brasileira que desenhou e apresentou o equipamento, colocaram o foi. Brasa, em vez de Brasil, colocaram o Brasa nas meias e aqui na Exatamente. gola o Vai Brasa, que é um termo muito conhecido e muito usado na seleção brasileira, só que não é. Portanto, está nas meias Ou seja, do Brasa, é tipo Tuga. tipo Tuga. Ok. E então toda a gente se revoltou, mesmo comentadores, aqueles comentadores como o Galvão Bueno, que já estão há décadas, dizem, não, eu Pessoas. nunca ouvi ninguém a chamar Brasa, ninguém chama Brasa, Vai Brasa à seleção. E a Federação Brasileira de Futebol já veio dizer que a inscrição Brasa vai sair do equipamento, porque de facto aquilo foi um ultraje, toda a gente estava Ok, muito bem. com estas modernices do Vai Brasa. Era como se fosse Vai Tuga, se calhar, ou Força Tugas. E, de Isso facto, era bimbo. Era mas para o- Era aparecer dar-lhe nas gás. meias Da Galp. é algo muito, muito importante, e a Federação já veio bem. dizer para terem calma que a inscrição Brasa Os vai... brasileiros até são bastante comedidos com a sua seleção, não é? Pois é isso, já é isso. não Tem é- muita paciência para Já não eles. pode ser por aí a justificação para um eventual, muito eventual, fracasso. É isso. Eu vi no Mundial. os brasileiros a pedir o regresso de Tiago Silva, porque acho que a Pois. dupla de centrais não está a convencer. Não, E depois eu Eu- vi os nomes dos dois centrais. Pois. do Léo Pereira, do Léo Pereira, Florentino. Não, aquilo não está E o não está fácil, Bremer. e prevejo um mau, mesmo com o Ancelotti, não prevejo nada de bom para o Brasil no Mundial. O Mundial Ah, é sempre um Mundial. Melhor saber. É verdade, e o Brasil É na sempre o América. Brasil. É na América. Mente. O segundo caso que eu trago, e também vou começar com uma pergunta para vocês. Gosto Sabem dessa... o que têm em comum o Corinthians e o Real Madrid? Jogam O branco. branco. O branco. Mas sabem de onde vem esse Sei, branco em sei. comum? Conhecendo como eu conheço, aposto que é um estudante espanhol que foi ao Brasil Não. e trouxe uma Ok, camisola. era bom, mas vai ser uma história, eu acho que esta é muito interessante e vai ser melhor. Havia um clube, um modesto clube inglês, dos últimos escalões, dos escalões da Sunday League quase, que é o Corinthians Football Club. E este Corinthians Football Havia. havia, porque eles agora, depois da guerra, eu vou chegar lá, havia. Não, mas havia antes da Antes Antes do do começo do Corinthians. Corinthians. e do Real Madrid, sim, em Ah, 1800 e tal. Ok, ok. 1800 e tal, não sei precisar. Corinthians Football Club foi um clube
criado por um inglês que estava farto de ver a sua seleção perder com a Escócia, porque na altura do início das seleções só devia haver duelos. Inglaterra-Escócia, Inglaterra-Irlanda, assim, coisas tipo mais rugby. locais, geograficamente. Ele estava farto de ver a Inglaterra a perder, ele quis formar um clube que fosse fornecer bons jogadores com maior formação, maior capacidade atlética. Formou o Corinthians Football Club. Este Corinthians Football Club detém 2 recordes muito interessantes. A equipe, por 2 vezes, forneceu o 11 titular da seleção inglesa, portanto, conseguiram. Portanto, o 11 titular da seleção inglesa foi, em 2 jogos, totalmente formado por jogadores do Corinthians Football Club, que, de facto, começaram a ganhar jogos internacionais, e detém o recorde de maior goleada ao teu Igor Manchester United. 13-1 ou 13-2. Portanto, o Corinthians Football Club é a equipa que tem o recorde de goleada. E pergunto a vocês, Diogo, mas esse clube eu nunca ouvi falar, eles não saíram disto. Eles não saíram disto porquê? Porque eles queriam... Era um clube de gentlemen, era um clube de senhores. O fair play era a nota máxima do clube. E para vocês perceberem, eles tivessem um penalti a favor, eles chutavam para fora. Porque eles dizem que nenhum cavalheiro iria cometer um penalti no jogo, portanto eles chutavam para fora. E eles tivessem um penalti contra, o Redes chegava-se para o lado, que era para o adversário marcar o penalti. Isso não é ser gentleman, isso é parvo. Eles tinham esta nota máxima. Eles marcavam um golo e pediam para anular. Não, é estranho não terem tido sucesso, realmente. Se o clube dele, na altura, não havia substituições, se o adversário tivesse um lesionado, eles tiravam um jogador de campo, porque nunca um cavalheiro iria aceitar jogar um jogo ou mais, pelo desportivismo com um a mais. E porquê que nunca os vimos em competições federadas? Porque eles nunca quiseram jogar para ganhar algo. Eles quiseram jogar pelo desporto, ficaram sempre só em jogos de caridade. Portanto, eles nunca quiseram jogar por um prémio. Nem nos veteranos consigo. E o que é que isso tem a ver com o Corinthians e com o Real Madrid? Já vou chegar lá. Porque eles, se há um prémio, se há uma taça, o desportivismo vai ficar de lado. Vai haver aquele lado mais competitivo, mais egoísta de vencer e de sobrepor ao adversário, não pelo desportivismo, mas pela conquista do prémio. Então eles sempre ficaram pelo lado mais solidário. E o que é que tem a ver com o Real? Havia um dos fundadores, não é fundador do Real, mas um dos jogadores muito chegados aos fundadores do Real, era inglês ou britânico, não sei se era inglês, era ali britânico, e quis criar em Espanha uma equipa que se guiasse pelas mesmas normas. Olha, realmente deu uma equipa. E o Corinthians está bom. Ele se visse agora o estado que ficou o Real Madrid, mas pronto. E este jogador, portanto, eu não sei se o Gonçalo vai conseguir pôr, os emblemas eram iguais de início, tanto do Real Madrid como do Corinthians, eram iguais, era só assim as letras, a imitar também o Corinthians. E usar a cor branca também para imitar. Este Corinthians Football Club começou a ser uma equipa muito conhecida e faziam então diferentes turnês em diferentes continentes, no continente africano. Portanto, há muitos clubes que se originaram, que se fundaram com base nesta equipa que ia de facto mostrar o futebol inglês, que era onde o futebol estava a aparecer, com estas bases tão de cavalheiro e de educação, de uma educação nobre e tudo mais. Portanto, o Corinthians baseou-se nisso para a sua fundação, o emblema e também as cores, o Real também. A única diferença foi que o Real, quando adotou estas cores, começou a jogar com o branco. O Corinthians Football Club é branco, preto, preto. Portanto, calções e meias pretas. E começou a dar azar ao Real Madrid, e o Real Madrid depois adotou o branco total. Muito bem. Os emblemas, depois naturalmente com o tempo, os emblemas vão sofrendo algumas alterações, vão mudando de estilo, mas na sua fundação eram exatamente iguais, só as letras, tudo baseado nesta equipa de cavalheiros. Equipa de sucesso, não é? O Real Madrid, o Corinthians. Quando chegou à altura da guerra, este Corinthians Football Club ficou sem jogadores, portanto a primeira grande guerra, depois a segunda, portanto, a guerra não é uma coisa muito cavalheiro. Ficou sempre por baixo e hoje em dia não é muito conhecido. Hoje em dia é o Corinthians Casuals Football Club, porque se fundiu com uma outra equipa que tem lá em Inglaterra. Muito bem. Mas achei engraçado as regras com que eles se guiaram para criar essa equipa e de rejeitar qualquer tipo de falta de fair play. Olha, em 2026 o Tenho futebol só um português... apontamento sobre isso. Então. O nosso jornalista Diogo Matos está a preparar uma reportagem exatamente sobre o Corinthians Casuals. Ok. Yeah. E eu reparei, ao pesquisar e a confirmar informações deste Corinthians Football Club, reparei que aqui há uns anos também o 00 já tinha escrito uma peça sobre eles. Mas olha, nas próximas semanas vai sair uma reportagem sobre isso. Muito engraçado, bem, nem de propósito. Vês? Nada. E não foi planeado. Mas é engraçado ver o Real Madrid hoje em dia, a questão dos penaltis, não sei o quê, e tudo que teve na base da sua gênese. Muito bem. Mas, senhores, sempre um gosto. Vamos à vida.
Vamos lá. Estou a ficar com fome, o Diogo não trouxe aquelas bolachitas. Pois não, hoje Pois. como foi gravado mais tarde, já É. tinha que trazer algo mais. Já não eram biscoitinhos, já Sim. tinha que ser mais uns rissóis ou assim, mas para a próxima não Meu falho. amigo, uns rissóis de camarão. Para a próxima e não queijo falho. de E agora que estou empatado, já não estávamos empatados desde 0-0. agosto, quando começou, desde o 0-0. Vai trazer um banquete. Mas isto também Isto- diz muito sobre a tua performance nos últimos meses. Isto é uma maratona, Tu és o é o que eu digo desde o Pavlidis início. do- Isto Exato, é és o como, Tu és o Pavlidis. Pavlidis do Desenterrado. isto é como Bem, termina. vamos embora. Feito. Voltaremos para a semana e vamos ter em princípio um episódio extra, não é? Depois Depois damos novidades. Depois nós damos novidades e obrigado, Diogo. Obrigado, eu. E todos os ataques rápidos têm um fim.